Vladimir Putin disse que a Rússia pode suspender suas restrições autoimpostas ao desenvolvimento de mísseis de curto e médio alcance e manterá suas forças nucleares não estratégicas em alerta de combate constante, ao mesmo tempo em que alertou que o Ocidente estava empurrando Moscou para uma linha vermelha, da qual não podemos recuar. Foi o que declarou Putin durante um discurso ao Ministério da Defesa, em um momento claramente preocupado com os Estados Unidos implantando mísseis de curto e médio alcance no exterior, e alertou que a OTAN estava ameaçando a Rússia na Europa e além de sua zona histórica de responsabilidade na Ásia. Ele acrescentou que a Rússia aumentaria a produção de armas hipersônicas, como o novo míssil balístico Oreshenik, que foi disparado contra a Ucrânia pela primeira vez no mês passado, em resposta a qualquer implantação de mísseis de curto e médio alcance dos Estados Unidos na Europa e na Ásia, que deve acontecer, queira a Rússia ou não. Os Estados Unidos implantarão os mísseis de alcance intermediário lançados do solo e armados convencionalmente na Alemanha em uma base rotativa a partir de 2026. Foi o que anunciou os dois países em 10 de julho deste ano, durante uma cúpula da OTAN em Washington. As forças do exército americano na Alemanha colocarão em campo o multipropósito Standard Missile 6, o míssil de cruzeiro de ataque terrestre Tomahawk e um míssil hipersônico que ainda está em desenvolvimento em implantações episódicas, como parte do planejamento para o estacionamento duradouro dessas capacidades no futuro. Essas armas equiparão a força-tarefa multidomínio do Exército com sede em Wiesbaden, na Alemanha, que o Exército ativou pela primeira vez em setembro de 2021. De acordo com Andriy Beluzov, nomeado ministro da Defesa, em uma grande remodelação em maio deste ano por Putin, disse que os militares russos precisavam estar prontos para cenários de médio prazo, incluindo um possível conflito militar com a OTAN na Europa na próxima década. Líderes europeus alertaram desde o início deste ano que a Rússia está se preparando para um conflito mais amplo com a Aliança Militar Ocidental, além da invasão contínua da Ucrânia. Suspender essas restrições sobre mísseis é um claro indicativo de que nenhum território na Europa e dentro da Ucrânia poderá escapar de futuros ataques, mas Putin, cuja invasão em grande escala da Ucrânia em 2022 desencadeou o confronto atual e mais letal desde a Segunda Guerra Mundial, disse que falar de uma ameaça russa ao continente era um mito e culpou os Estados Unidos e seus aliados europeus por qualquer escalada. Ele acusou os Estados Unidos de encorajar uma maior escalada do conflito na Ucrânia ao armar o governo em Kiev, inclusive com armas ocidentais avançadas de que ele usou para ataques em território russo. Putin disse que a Rússia assumiu a liderança no campo de batalha neste ano ao capturar 189 cidades, tornando 2024 um marco na obtenção dos objetivos da invasão. E isso é verdade. A indústria de defesa da Rússia, impulsionada pelo gasto recorde de 130 bilhões de dólares no orçamento do ano que vem, ajudou a reforçar suas forças ao desenvolver novos sistemas de orientação para mísseis e ainda produzir novos tipos de drones de ataque. A Rússia também conseguiu sustentar suas forças, recrutando cerca de 1.000 voluntários por dia para lutar na guerra, uma afirmação feita pelo próprio Vladimir Putin. Neste ano, ele acrescentou que a Rússia recrutou 430 mil homens, em comparação com 300 mil no ano de 2023, ajudando a Rússia a virar a maré contra as forças em menor número e menos armadas da Ucrânia. Estou disponibilizando esse cupom exclusivo de 10% de desconto em todos os produtos da loja oficial do canal, umapinca.com/área militar. Não perca esta oportunidade, use o cupom NATAL10 para ter 10% de desconto e quanto mais produto você for comprar, maior será o seu desconto. Mas os níveis atuais e gastos com defesa, reconheceu Putin, não poderiam ser aumentados ao infinito, às custas de outras prioridades, como ciência, educação e saúde. O caldo da guerra pode entornar nos próximos dias. Isso porque Putin ameaçou atacar exclusivamente a capital ucraniana Kiev com mísseis Oreshenik, recentemente revelados, após os últimos desenvolvimentos de mísseis ocidentais dentro da Rússia e uma grave sabotagem que matou o general russo Igor Kirillov, responsável pelas ofensivas de armas químicas dentro da Ucrânia.
Putin deixou bem claro: não excluímos o uso de Oreshenik contra os militares, instalações da indústria militar ou centros de tomada de decisões, incluindo Kiev. O míssil Oreshenik, lançado pela primeira vez contra a Ucrânia, carregava 6 ogivas e pode viajar a 10 vezes a velocidade do som, e segundo Putin, não pode ser interceptado por nenhum sistema moderno de defesa aérea. O uso de vários mísseis Oreshenik em um único ataque seria comparável em poder devastador ao de uma arma nuclear, segundo a avaliação de Vladimir. É importante destacar que a OTAN e os Estados Unidos usam a Ucrânia como laboratório de testes para os seus equipamentos, assim como a Rússia, principalmente agora com o novo míssil Oreshenik. Ou seja, os testes de campo prático serão a própria Ucrânia. O exagero nos gastos com defesa impulsionou um crescimento econômico importante na Rússia, mas também aumentou drasticamente a inflação e criou uma escassez de mão de obra nos setores civis, com trabalhadores atraídos pelos salários mais altos nas fábricas de defesa, trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia. Putin disse que a Rússia estava tomando medidas adicionais para garantir a segurança e o que ele disse de nossos aliados, mas queria evitar ser arrastada para uma corrida armamentista em grande escala, às custas do desenvolvimento socioeconômico da Federação Russa. Este é o Analytics, um novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Conto com a sua presença, se inscreva e ative as notificações para que possamos alcançar o maior número de pessoas sem restrições nesse momento.